Como estudar para a área fiscal saindo do zero? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Isso mesmo, eu vou te mostrar o caminho para você sair do zero até a aprovação em concurso fiscal. Concursos esses que pagam até R$ 30.000 por mês, às vezes até mais. Eu sou o professor Ramon Souza, já fui aprovado em 12 concursos públicos, inclusive para o cargo de auditor fiscal, e estou aqui para te ajudar na tua trajetória rumo à aprovação. Então, na aula de hoje, vamos lá falar sobre como estudar para a área fiscal saindo do zero. Olha só, o primeiro passo é um passo mais filosófico, um passo mais, abstrato, mas que é fundamental, que é muito importante, que é a definição do Everest. Professor, o que é isso? Definir o Everest. Definir o Everest é definir o seu objetivo, o seu rumo, onde você quer chegar. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Existem diversas áreas de concurso público. Aqui a gente está falando de área fiscal, mas a gente pode falar de área de controle, área policial, área bancária, área de tribunais judiciários. São muitas possibilidades de concurso público. Fora possibilidades fora do mundo dos concursos públicos. Mas se você está aqui, é porque você quer saber de concurso público, né? Então, dentro dessas áreas, é importante que você defina a sua área de foco. Defina qual área você quer seguir. Então, você vai, primeiro de tudo, fazer uma análise de repente dessas áreas e vai escolher uma delas. A área fiscal, que é o que a gente está falando aqui, é uma área que tem algumas vantagens bem significativas. A começar de tudo, as maiores remunerações do país estão entre os concursos fiscais. E quando a gente fala de concursos fiscais, a gente está falando de muitas oportunidades, incluindo fiscos federais, como a Receita Federal, os fiscos estaduais, então 27 estados mais Distrito Federal, e além de milhares de municípios que também podem ter boas carreiras fiscais. Então, a gente está falando de uma amplitude de oportunidades muito grande. E a parte boa, como a gente vai ver aqui, que estudando para a área, você pode aproveitar várias dessas oportunidades. Então, uma vez que você definiu a área fiscal como seu Everest, como seu foco, aí sim, você vai partir para o próximo passo, que é fazer o seu planejamento de estudos para seguir em busca de uma vaga da área fiscal. E o planejamento de estudos, a gente vai trabalhar ele com 4 componentes fundamentais. E eu vou te mostrar o passo a passo para fazer isso. O passo a passo para planejar e como que eu recomendo cada uma dessas sugestões. Inclusive mostrando como eu faria hoje se eu quisesse ser aprovado para o concurso fiscal. Olha só, pessoal, são 4 passos importantes aí quando a gente fala de planejamento. 4 elementos, componentes importantes de planejamento. Primeiro de tudo, carga horária e períodos de estudo. É importante que você defina, né? Quanto tempo você vai estudar por dia, por semana. O local de estudo principal. Você pode ter vários locais de estudo, mas o ideal é que você tenha um local principal para você fazer aquele estudo produtivo. Qual que é o método principal de estudo que você vai utilizar? Se é ciclo de estudo, se é cronograma, se é sistema de metas. Existem vários métodos, Pomodoro, etc. Qual que é o método principal que você vai utilizar? E qual que é o material base de estudo, seja PDFs, videoaulas, que você vai utilizar para absorver os conteúdos de modo a conseguir ali, né, fixar para poder acertar as questões da sua prova do concurso fiscal, beleza? A gente vai detalhar cada um desses elementos do planejamento. Começando aí pela carga horária e período de estudos. Óbvio, se você vai encarar, né, um projeto de estudo para concursos, você precisa definir, ou pelo menos definir ali como meta, quanto tempo você vai se dedicar a esse projeto. Então você vai avaliar o seu tempo disponível na semana, nos finais de semana e qual período que você pode se dedicar, qual período você pode dedicar para esse projeto. E aí, óbvio, cada pessoa aqui vai ter suas particularidades. Às vezes, o seu projeto de estudo para fiscal é o seu projeto exclusivo profissionalmente, digamos assim. Você está só estudando para aquilo, né? Ou às vezes, você vai ter que conciliar esse projeto com outras responsabilidades. Seja o caso de trabalhar, cuidar de família, etc. Então você tem os fatores pessoais aqui de cada um
que vão contribuir para que você mude um pouco a sua definição de meta em relação a isso. Óbvio que nós temos aprovados em concursos fiscais de alto nível, tanto pessoas que dedicam integralmente ao estudo, como pessoas que trabalham também, que conciliam estudo e trabalho. Então não tem problema nenhum se você está no grupo A ou no grupo B, você conseguirá sim a aprovação caso você mantenha a dedicação, a disciplina para esse projeto. Mas é importante então que você defina quantas horas você vai dedicar ao projeto. Então vamos supor que você seja alguém que trabalhe, né, ou que tenha uma responsabilidade além do estudo para concurso. Eu não estou dizendo que quem só estuda é mais fácil, não. Às vezes nem é. Às vezes a pressão psicológica também complica ali o meio de caminho. Já passei pelos dois cenários, né? Eu vou dar aqui meu exemplo para a gente entender algumas coisas. Então, quando eu estudava, eu definia ali uma meta de 4 horas diárias de segunda a sábado. Então, normalmente, 4 horas diárias de segunda a sábado, né? E aí, eu tive os dois momentos. Eu tive um momento que eu só estudava para concursos e eu tive um momento que conciliava com outras atividades, inclusive atividade de trabalho. Quando eu só estudava, ainda assim, o meu ritmo de estudo era esse. Porque eu sabia que era uma maratona, eu sabia que era um projeto de médio e longo prazo e eu tinha que manter uma constância, tinha que manter uma disciplina, né? Então, o que acontecia? Normalmente, como eu não rendia muito de manhã, e aí é outro ponto importante, você tem que saber qual que é o seu melhor horário de rendimento. É manhã, é tarde, é noite? Você tem que se conhecer, para que você defina o seu período de estudo, aquele seu período mais produtivo possível. Para algumas pessoas é manhã, para outras pessoas é tarde, para outras pessoas é noite, para outras pessoas é madrugada. No meu caso era mais tarde para fim de noite, então eu não rendia muito cedo, né? Mas você pode ter um horário diferente. Eu vou dar aqui um exemplo. Enquanto eu estava lá estudando à noite, vou dar um exemplo, quando eu já trabalhava no IMPOG, já era servidor no IMPOG, mas estava estudando para outros concursos. Então, na minha meta de 4 horas diárias, eu geralmente fazia depois do trabalho. Então, eu entrava ali pela noite. Já em contrapartida, em contramão a isso, um colega meu, Gabriel, estudava de madrugada. Ele gostava de acordar cedo, tomar um banho gelado e aí estudava ali as horas dele de madrugada. Então a gente até brincava que passava o turno, eu passava o turno para ele, terminava minhas metas, mandava mensagem ali, terminei, começa aí a tua meta de estudo. Para você ver, o resultado aqui, os dois foram aprovados para concurso de auditor fiscal. Ou seja, o período de estudo pode variar. Então você tem que ter cuidado com isso, né? Nem sempre o período que funciona melhor para um vai funcionar melhor para o outro. Nem sempre o período que você está vendo que alguém aplicou vai ser o melhor período para você. Então veja qual é o melhor período. Se você é uma pessoa que tem uma carga de trabalho ali durante o dia, 8 horas, às vezes você acordar mais cedo e já fazer umas horas de estudo vai ser legal. Às vezes você não vai conseguir. E aí você já tem que deixar o horário para depois. O importante é que você mantenha a disciplina de estudar todos os dias, ou pelo menos ali 6 dias por semana, para dedicar a esse projeto, que é um projeto que requer sim uma disciplina, que requer uma dedicação. Afinal, estamos falando das melhores, maiores remunerações do país aí para os cargos de auditor fiscal. Então você vai avaliar o seu tempo disponível. Professor, eu vi aqui que eu consigo fazer ali 3 horas de segunda a sexta, então já vai aí 15 horas e eu consigo complementar mais 10 horas sábado e domingo, dali a 25 horas. Uma carga de estudo bem legal, né? Então você vai ter que fazer isso, né? Infelizmente, quem tem outras responsabilidades além do estudo vai ter que encontrar horários, encontrar mecanismos para ampliar um pouco mais o seu tempo disponível, o seu tempo de estudo efetivo. Lembrando que eu estou falando aqui do estudo produtivo. O que é o estudo produtivo? É aquele estudo que você sentou efetivamente para estudar. Porém, você pode usar outros períodos também para estudar. Quando eu estudava, por exemplo, no horário no trajeto do ônibus, pegava o ônibus no trajeto do ônibus, eu estudava meia hora na ida, meia hora na volta. Já era 1 hora de estudo. Óbvio que esse é o estudo improdutivo, esse é um estudo menos concentrado. Então não tem a mesma efetividade.
mas um é melhor do que zero, feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes, você vai estar seu tempo de estudo dedicado, produtivo, e você vai complementar mais meia hora, uma hora no estudo improdutivo, numa fila do banco, esperando uma consulta, no trajeto para o seu trabalho. Encontre também horários improdutivos que, querendo ou não, vão te ajudar ainda no seu objetivo. Show de bola? Então, definição de carga horária de período de estudo, importantíssimo para o projeto. Segunda coisa importante é a definição do local de estudo. Onde que você vai fazer o seu estudo para concurso? E aí, o ideal é que você procure um local que seja agradável, que seja isolado, se possível, para evitar interrupção, para evitar desconcentração. Então, se você vai estudar em casa, você procura ser o melhor lugar da sua casa para estudar. Quando eu estudava, o melhor lugar da minha casa, isso lá no interior, lá no Quixadá, lá no distrito de Joatama, o melhor lugar para estudar na minha casa era a mesa da sala da cozinha. Não é que é o lugar ideal. Não tinha cadeira confortável, né? Escritóriozinho bonitinho, não. Mas dentro da minha casa era o melhor local. Eu colocava ali o computador em cima da mesa, a cadeirinha de mesa de cozinha mesmo, né? Daquelas que a gente compra naquelas lojas de móveis de departamento, etc. E um calor daqueles que o Ceará e Quixadá sabem fazer, né? Então, o que eu fazia ali? Colocava o ventilador, que era o vento quente, acho que queimava mais do que ajudava, e colocava uma bandejinha de gelo na frente. Servia para alguma coisa? Servia para nada, mas dava um efeito psicológico que estava ajudando em alguma coisa e eu seguia estudando. Se é aquilo ali que tem, é aquilo ali que a gente tem que fazer. Então, cuidado para não ficar procurando lugar ideal. Mas eu não estudo porque o meu vizinho escuta o som alto. Aí você não vai estudar, como é que você vai se tornar auditor? Como é que você vai se tornar auditora? Ou procura um local fora de casa para sair perto do vizinho, ou então procura o melhor lugar possível dentro daquele que você tem. Coloca um abafador de ruído, ou então coloca um outro tipo de música para escutar, né? Quando eu estudava, por exemplo, eu estudava com música. Normalmente eu estudava com música. Começava com música instrumental, daqui a pouco estava lá na Internacional. No fim das contas, já batia o DJ do Raça Negra. Então o negócio era bem dinâmico. Óbvio que tem gente que consegue estudar com música, tem gente que não consegue estudar com música. Cada um também tem que saber aquilo que melhor se adapta para você. Então, você vai fazer isso, vai procurar o seu melhor lugar de estudo possível. Não ideal, o melhor que você tem. O melhor que você tem. E vai fazer a sua rotina de estudos principal ali. Lembra que eu falei que você tem o seu local de estudo produtivo, mas você vai utilizar outros locais, outros momentos para você fazer também, ampliar o seu tempo de estudo com o estudo que a gente chama de estudo improdutivo. Você não vai estar 100% focado, mas que ajuda de qualquer maneira, seja para você revisar, seja para você resolver questões. Não deixa de fazer esses estudos também. Beleza? Então, já definiu sua carga horária, já definiu o seu local de estudo principal, você vai definir o seu método de estudo principal. Olha, existem diversas possibilidades de métodos, diversos métodos possíveis de estudo, né? Você pode organizar por ciclo, por cronograma, né? Colocar ali cada dia a matéria. Você pode usar a técnica Pomodoro, você pode ter um sistema de meta, você pode ter diversas formas de organizar os seus estudos. Se a gente está falando aqui, né, de alguém que não está, por exemplo, com um apoio de um consultor, de um coach, de uma consultoria, então eu iria de ciclo. Tá? Essa é a minha sugestão. Existem outras formas de estudo, só que às vezes trabalhar com outras formas vai te requerer um tempo muito grande para o planejamento. E aí você vai ter menos tempo para dedicar para o estudo em si, tá? Para o estudo em si. Então, se você não tem, né? Se você não tem ali o acompanhamento, você está fazendo o seu próprio planejamento, eu iria de ciclo. Né? Eu iria de ciclo. Então, depois que eu descobri essa forma aí, eu acho que é a melhor, porque ela retira um grande risco que você tem, por exemplo, ali no cronograma, que seria o risco de você não estudar aquela matéria naquela semana. Como assim? Então, imagina que você montou um cronograma e na segunda-feira é português e exatas. Português, raciocínio lógico. E por algum motivo, na segunda-feira você não conseguiu estudar, né?
seu cachorro ficou doente, né? O vizinho tá fazendo uma festa a noite toda, você não dormiu, você teve que fazer alguma coisa extra, etc. E aí, você não conseguiu estar na segunda-feira. Se você fez por cronograma, naquela semana você não vai ter visto português e exatas. Você só vai ver na semana seguinte. Pode ser que de repente na segunda que vem de novo tenha outro problema. Então vê que você tem um risco muito grande de não ter ver aquela matéria na semana. E o ciclo elimina isso. A gente vai ver isso de forma prática. Eu estou mostrando aqui de forma geral, mas a gente vai ver como montar um ciclo de estudo desde o início. Quais matérias colocar em primeiro lugar, depois quais matérias você vai incrementando, como que você pode distribuir as matérias dentro do ciclo. Segura que essa aula está só começando, mas nós vamos ver isso tudo também de forma prática. Então escolha o seu método principal. Como eu falei, eu iria de ciclo de estudo, por esses motivos que eu levantei para você. Se você tem um acompanhamento, e aí seu consultor, seu coach, seu professor orientador, ele te traz uma forma diferente, você pode avaliar qual que funciona melhor para você. Show de bola? E óbvio, pessoal, o material base de estudo. Se você está estudando para concurso público, você vai precisar estudar os conteúdos que caem na sua prova. Você não vai vindo além. Você vai ter que estudar os conteúdos que caem na tua prova. E aí, é óbvio, se você está estudando para concurso, você vai procurar materiais voltados para concurso. Muitas vezes eu vejo gente, mas eu vou estudar aqui 10 livros de contabilidade, 10 livros de direito. Cara, você está perdendo tempo, porque o livro, às vezes ele foi escrito para outra vertente. Para outra vertente. E o material voltado para concurso, ele é escrito para você acertar, escrito ou gravado, né? Para você acertar a questão de prova. Então, você vai, se você quer, né, ser aprovado mais rápido, você vai procurar materiais que te auxiliem nesse processo, verdadeiramente processar questões, e o ideal é que você faça isso procurando os melhores professores para cada matéria. Por quê? Porque isso aqui vai te economizar tempo na jornada. Porque, pessoal, olha, a jornada já é muito longa. Não vou mentir para vocês. Eu falei que eu ia mostrar o plano aqui para você sair do zero até a aprovação. Mas não é uma jornada milagrosa. Vai requerer o seu esforço, vai requerer sua dedicação. E o tempo, às vezes, de aprovação, você pode encurtar estudando pelos melhores materiais possíveis. Porque imagina, se a jornada já é longa, se já é um processo difícil, se ainda assim você for querer estudar por material não tão bom, aí você está, né, jogando contra, você está chegando, colocando contra você aquilo que você poderia estar otimizando de tempo. Porque, óbvio, quanto melhor o professor, ele vai te dar mais bizu correto, ele vai te ensinar de forma mais eficiente, você vai aprender mais rápido, você vai acertar mais questão e você vai conseguir a aprovação mais rápido. E aqui, preste atenção, que aqui, ó, eu vou te dar o ouro. Eu vou te entregar o ouro. Eu vou te fazer uma indicação concreta de quais professores e materiais eu utilizaria hoje. Olha, o que eu te falei até aqui, você já são dicas valiosas, mas eu vou te entregar o ouro. Eu vou chamar aqui de aula do ouro. Eu vou te falar quais são os materiais. De antemão, pessoal, é importante a gente citar, né, que hoje em dia nem todos os melhores professores, melhores materiais, eles vão estar no mesmo lugar. Você não vai encontrar tudo no mesmo cursinho. Então você vai ter que, às vezes, fazer um mix, montar uma cesta de materiais e professores. Né? Já vou te adiantando que no mínimo aí você vai precisar, falando de preparação de alto nível, no mínimo você vai precisar de um bom cursinho e de mais uns 3 ou 4 professores fora de sua assinatura principal. Mas calma que, como eu falei, eu vou dar nome aos bois. Calma que, como eu te falei, eu vou te dar nome aos bois. Beleza? Então veja só que nós falamos aqui em relação a planejamento de 4 pontos importantes. Definição de carga horária, local de estudo principal, método principal, material, base de estudo. Fizemos aqui o apanhado de planejamento. E agora eu vou te dar o plano concreto. Olha,
eu poderia cobrar por essa aula aqui. Eu poderia cobrar por esse conteúdo aqui. Muita gente, consultores, coaches, cobram para te falar o que eu vou te falar aqui agora. Mas eu vou te falar sem te cobrar, vou te falar de graça. Vou te dar o plano concreto de graça. Vamos lá. O plano concreto. O que eu faria hoje se eu fosse estudar para a área fiscal? Se eu ainda não tivesse sido aprovado para auditor fiscal e fosse estudar para fiscal. Ora, primeira coisa, é importante saber que o desafio é grande. Então nós temos que dividir para conquistar. O que é dividir para conquistar? Você não vai enfrentar todas as disciplinas de uma única vez. Então você vai quebrar o problema em problema menor, porque imagina, olha só, nós estamos falando de área fiscal, nós estamos falando de 15, às vezes 18 disciplinas que vão precisar ser estudadas para que você consiga a aprovação. Então é óbvio que no seu primeiro dia de estudo, você não vai montar um plano de estudo com 15 disciplinas ao mesmo tempo. Você não sabe o que vai acontecer? Você vai desistir. E eu não quero que você desista. Eu quero que você se torne auditor fiscal. Então você vai dividir o seu problema, faça isso em tudo da sua vida. Pega um problema grande, divida esse problema em problemas menores. Às vezes você vai resolvendo probleminha, se resolveu o grande nem doeu. Você estava estressada com um problema grande. Então divida para conquistar. E como é que a gente divide então para conquistar? O estudo para fiscal, nosso plano concreto. Você vai começar com algumas disciplinas, você não vai começar com todas ao mesmo tempo. Então eu começaria com 4 disciplinas. E aí iria incluindo outras disciplinas conforme eu fosse avançando, terminando essas disciplinas. Eu vou te mostrar agora exatamente quais as disciplinas, em qual ordem e por onde eu estudaria cada uma delas. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Primeiro ciclo. Lembra que eu falei que minha recomendação seria o ciclo de estudo. O meu primeiro ciclo de estudo seria montado dessa forma aqui, ó. Primeiro ciclo de estudo seria português, direito administrativo, raciocínio lógico, matemática e direito constitucional. Seriam 4 disciplinas no meu primeiro ciclo de estudo. Professor, o que é fase 1, fase 2? Pessoal, isso aqui é só uma forma de visualizar o ciclo. Você poderia colocar um ciclo mesmo e mostrar disciplinas. Mas eu prefiro aqui uma tabelinha que fica mais fácil de modificar. O que está mostrando aqui pra gente? Eu tenho a fase 1 e fase 2, que na verdade é só uma forma de organização, poderia não ter esse nome também. E eu tenho aqui, ó, 0 a 2 horas e 2 a 4 horas. Significa o quê? Que no meu primeiro momento de estudo, minha primeira sessão de estudo, eu vou estudar português. Por quanto tempo? Por 2 horas. Então eu vou estudar português por 2 horas. Que dia da semana, professor? Em ciclo não importa. Em ciclo não importa qual que é o dia da semana que você vai fazer isso. Na sua próxima sessão de estudo, se você estiver começando aqui, você vai pegar português e vai estudar por 2 horas. Você vai estudar português por 2 horas. Terminou as 2 horas de português, você vai para direito administrativo. E vai estudar 2 horas de direito administrativo. Que é 2 a 4 horas. Você vai estudar 2 horas de direito administrativo. Terminou o direito administrativo, aí você vem para cá. E vai fazer 2 horas de raciocínio lógico e matemática. Terminou o raciocínio lógico e matemática, vai estudar direito constitucional por 2 horas. Ou seja, nesse nosso ciclo aqui, a gente está falando de um ciclo que você vai ter 8 horas no total, né? E você vai ter 2 horas de cada disciplina. Porque eu estou supondo que você está começando agora. E você não viu essas disciplinas ainda, né? O que vai acontecer? Você vai estudando essas disciplinas até que você termine o seu material base de estudo ali. Você vai pegar um curso de português, um de administrativo, de constitucional, raciocínio lógico e vai seguindo aquele material. Então você vai seguir esse ciclo até você terminar alguma das disciplinas. Para depois você incluir a próxima. Professor, mas eu tenho mais tempo durante o dia, não sei o que e tal, eu quero fazer 3 horas de uma, 3 horas de outra. Posso? Pode, você pode adaptar isso daqui. O que eu sugiro? Que no início você não faça mais do que 2 a 3 disciplinas por dia. Não faça mais do que 2 ou 3 disciplinas por dia no início ali do seu estudo. Então tente manter mais ou menos uma distribuição. Então nesse ciclo, vamos supor que você começou segunda-feira, começou a estudar português, tem 4 horas no dia, então você fez português administrativo. Na terça você fez raciocínio lógico e direito constitucional. Na quarta, português administrativo. Ah, professor, na quinta eu não estudei, beleza. Na sexta vai continuar raciocínio lógico e constitucional, você vai continuar na ordem do ciclo normalmente.
Então veja que você nunca vai deixar de estudar uma matéria porque perdeu um dia de estudo. E, professor, no sábado eu tenho 6 horas ao invés de 4. Beleza, se você tiver em português, você vai fazer português, administrativo e raciocínio lógico, não tem problema. No outro dia você continua de constitucional. Entenderam qual é a ideia principal do ciclo? Você vai seguindo as matérias sem rigidez em relação ao dia. Beleza? E aí, quando você avançar em uma dessas matérias, você vai incluir a próxima. Só que antes de incluir a próxima, eu vou dizer por onde que eu estudaria essas disciplinas. Qual que é o professor, a professora que eu adotaria para estudar cada uma delas. Eu vou falar aqui, pessoal, o que hoje é considerado o melhor, tá? O melhor combo possível de professores. Lá na frente, no finalzinho ali, eu vou te dizer um combo mínimo que eu acho que você tem que ter para você ter boas condições de disputar um cargo fiscal. Mas eu vou primeiro passar por todas as disciplinas e vou te dizer, olha, mais recomendado hoje é esse aqui. Tá? Então vamos lá. Começando já com português de cara. E português, a gente tem 2 nomes para falar aqui. Língua portuguesa, então, Adriana Figueiredo, 2 mulheres aqui, feras, e a Flávia Rita. A Adriana Figueiredo você vai encontrar curso no Estratégia de Concursos e a Adriana no site dela também. E da Flávia Rita você vai encontrar no portal da Flávia Rita. Então você tem, óbvio, que eu estou falando aqui opções que são as mais recomendadas hoje em dia, são as opções que hoje eu usaria, mas você pode ter outras opções de mercado que de repente você gosta. Você pode ter algum outro professor de português que você se adequa bem à metodologia dele, consegue aprender, consegue evoluir. Tudo bem, segue com ele. Eu estou montando aqui o combo galáctico. Estou montando aqui o time galáctico de professores. Então, Adriana Figueiredo ou Flávia Rita. Normalmente, como hoje em dia, né, muita gente aí tem a assinatura de um cursinho, como o caso de estratégia, provavelmente você já vai ali direto na Adriana Figueiredo, pelo curso dela que ela tem no Estratégia Concursos, né? Óbvio, se você quiser um curso mais completo ali da Adriana Figueiredo, com mais horas, com mais questões, etc., às vezes você vai encontrar lá no site da Adriana Figueiredo. Então, para português, seria Adriana Figueiredo ou Flávia Rita, né? Se você tiver muita dificuldade em português, às vezes você vai precisar de 2. Mas o ideal é que você escolha um e siga aquele um e vai evoluindo depois com questões. Show de bola? Pessoal, para raciocínio lógico matemática, hoje nós temos aqui o grande Guilherme Neves, da Escola de Exatas. Guilherme já foi professor de cursinho durante vários anos, né? Mais de 10 anos, se eu não me engano. E aí hoje ele está com a Escola de Exatas, que te ensina ali matemática desde o zero, desde a tabuada, até estatística pesada. Então hoje, para a área fiscal, o principal nome que você vai encontrar é do Guilherme Neves, tá? Ah, professor, mas tem lá o meu professor do cursinho, papapá. Tá conseguindo avançar? Beleza, mas às vezes você não consegue. Então, procura o melhor professor para aquela área. Ah, professor, mas eu tenho aqui o professor que ensina aqui também matemática e tal. Ele é mais voltado para policial, mas ele é muito bom. Aí você tem que ter esse cuidado, né? Se é suficiente para a área fiscal ou não. Porque às vezes na área policial cobra ali às vezes um pouquinho menos de conteúdos. Então hoje seria a indicação aí para raciocínio lógico e matemática e para estatística também. Na verdade, estatística eu não coloquei aqui, porque estatística no meu plano de estudo seria incluída depois, mas aí seria também o grande mestre Guilherme Neves na Escola de Exatas. Para direito administrativo, só antes de eu entrar em direito administrativo, né? Até falei que eu estou falando aqui o que eu faria hoje, quais professores eu estudaria hoje, né? Posso até pincelar a língua portuguesa. Na época que eu estudei, pessoal, na época que eu estudei língua portuguesa, era ali na época do EVP, eu vou passar, né? Já acabou o EVP. Então tinha lá o grande Marcelo Bernardo, que dava um curso completo de português. Então na época foi por ele ali que eu estudei português. Mas hoje em dia acho que ele nem dá mais aula, né? Então hoje eu iria aqui pela Adriana Figueiredo. Eu cheguei a assistir algumas aulas da Flávia Rita, gostei bastante, né? Não fiz curso completo, mas cheguei a ver alguns conteúdos dela ali também. Sensacional. Mas hoje a Adriana Figueiredo ali é uma das mais recomendadas também para a área fiscal, né? E para exatas, eu não cheguei necessariamente a estudar exatas, porque nos meus concursos normalmente não caíam, ou quando caía valia muito pouco e tal. Estudei um pouquinho ali na época pelo Paulo Henrique, também que era do EVP na época, né? Então, alguns anos atrás a gente era mais restrito de materiais, etc.
Mas hoje eu iria pelo Guilherme Neves, sem dúvida nenhuma, beleza? Por que eu falei isso? Para explicar por que eu coloquei aqui, por exemplo, em Direito Administrativo, a indicação do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, livro. Pessoal, eu coloquei aqui em Direito Administrativo 3 possibilidades para você seguir. Essa primeira possibilidade, que é o livro do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que é o Direito Administrativo Descomplicado, e também tem o Direito Constitucional Descomplicado, foi a que eu utilizei na minha época de estudo. Embora seja um livro, embora normalmente hoje, né, a gente fuja um pouco de livros assim, para estudar para concurso, esses caras, eles conseguem, nessa obra deles aqui, fazer uma escrita que parece que ele está conversando com você. Então são livros que eu com certeza hoje ainda avaliaria seguir por eles, porque são de uma didática, assim, ó, é de uma didática extraordinária a escrita do Marcelo Alexandre e Vicente Paulo, tanto para direito administrativo como para direito constitucional. Então, são exceções que eu recomendo como livros, por exemplo, né? A do Marcelo Alexandre e Vicente Paulo. Porém, se você não quiser ou não puder investir nos livros, etc., nós temos hoje simplesmente 2 caras sensacionais no direito administrativo, que é o Herbert Almeida, de Estratégia Concurso, e o Eric Alves, de Direção Concurso. Então, qualquer um desses 2 aqui que você tiver, às vezes você é assinante de um, assinante do outro, você vai estar muito bem suprido no direito administrativo. Porque são 2 caras sensacionais, são 2 caras que têm uma boa didática, baita didática, e são caras que dedicam a entregar o melhor conteúdo possível dentro dessa disciplina. Então veja que direito administrativo você está bem servido, tá? Ah, professor, mas eu tenho outro professor de administrativo aqui que eu gosto, tá? Conseguindo avançar, tô conseguindo evoluir, tô conseguindo acertar a questão. É o que eu falei para vocês. Eu tô colocando aqui o combo dos galácticos, né? Se eu fosse montar uma seleção de professores, seriam esses caras aqui que eu utilizaria para não correr nenhum risco de perder uma prova de concurso por conta de pouca coisa, por conta de uma disciplina ou outra, beleza? Para direito constitucional, também vou falar aqui do Marcelo Alexandre e Vicente Paulo, o livro, né? Marcelo Alexandre e Vicente Paulo, então Direito Constitucional Descomplicado, na mesma lógica do administrativo. E como professora no caso, a indicação aqui é a Natália Masson, tá? Que é o que o pessoal tem bastante recomendado aí nos dias atuais para essa disciplina de Direito Constitucional, falando aqui de área fiscal, né, pessoal? A gente tem outros excelentes professores também de Direito Constitucional, né? Mas como eu falei, eu trouxe aqui o combo do que seria o time dos Galácticos, né? Então essas seriam as recomendações, as fontes que eu utilizaria para meu estudo dessas 4 disciplinas. Beleza, avançou em uma dessas disciplinas, de repente você é do direito, você já avança mais rápido em administrativo, constitucional, ou você é de exatos e avançou mais rápido em exatos, conseguiu ele avançar no curso, vai incluir mais disciplinas. Qual seria então a próxima disciplina, ou as próximas disciplinas que eu incluiria para a área fiscal? Você vai agora incluir contabilidade e direito tributário. Contabilidade e direito tributário. E aí o que é que eu faria aqui nesse caso, tá, pessoal? Eu reduziria um pouco, considerando ali meu ciclo de 8 horas, eu reduziria um pouco o tempo dedicado às disciplinas que eu já estava avançado. Então, português, por exemplo, eu estudaria apenas 1 hora ao invés de 2, e deixaria a contabilidade tributária com 2 horas cada, dentro desse meu ciclo, para eu avançar mais rápido nessas novas disciplinas, uma vez que as outras eu já estou mais avançado, ou já terminei alguma delas. Tá? Então, eu remodelaria o ciclo para incluir contabilidade tributária com uma carga horária um pouco maior do que as outras. Como eu falei, isso aqui é um ciclo de exemplo. De repente, seu ciclo é diferente. Olha, eu preciso mais horas, menos horas. Ah, professor, mas é um ciclo de 8 horas. Quer dizer que eu vou estudar só 8 horas durante uma semana? Lembra que ciclo não tem nada a ver com semana. Se tem 8 horas e você estudou 24 horas, você vai rodar esse ciclo 3 vezes durante a semana. Se você estudou 32 horas, você rodou 4 vezes. Se você estudou, né, 28 horas, você rodou 3 vezes e meia. E não importa o dia da semana que você está estudando. Beleza? Então, eu incluiria agora contabilidade e direito tributário. Contabilidade, para a área fiscal, a gente está falando de uma das disciplinas com maior curva de aprendizado. Uma das disciplinas mais complexas. Até alguns anos atrás era mais complicadinha, era maior dor de cabeça para a galera. Hoje a gente já teve uma que desbancou. Tá da TI. Mas vamos falar de contabilidade então. Por onde eu estudaria
contabilidade. Pessoal, contabilidade é uma das disciplinas, olha, que você vai encontrar uma maior quantidade de feras para te ajudar a desmistificar. Eu trouxe aqui pelo menos 4 nomes, mas eu já sei que existem outros caras, outros feras, que também desmistificam aí a contabilidade. O Silvio Sandy, né, que está aí no Estratégia, que foi por onde eu fiz o meu estudo base de contabilidade todinho para aprender essa zorra, né? Porque o Silvão ensina até para pedra, você passa até na NASA com a aula do Silvão, então eu fiz toda a minha base ali com o Silvio Sandy. E o Felipe Araújo, que também foi um dos meus materiais de estudo, principalmente ali para fazer revisões, ver vídeos de reta final, foi com o Felipe Araújo. Então, esses dois aqui foram os que eu utilizei para contabilidade. Mas, como eu falei, temos excelentes outros nomes também em contabilidade. Temos aqui o Igor Sintra, que está do Direção, e o Marcondes também do Estratégia. Então veja que o Estratégia, por exemplo, tem 2 grandes nomes de contabilidade. Então qualquer um desses 4 aqui, ó, você vai estar bem servido com contabilidade para avançar aí no seu estudo dessa disciplina, que é uma das mais pedreiras na área fiscal. Show de bola? E para direito tributário, pessoal, aqui a gente também, como eu falei, tem outras opções de mercado, né? Mas para mim, o Ricardo Alexandre, para direito tributário aqui, seria uma unanimidade. Porque ele está no GRAN e também tem o livro ali de direito tributário, né? O Ricardo Alexandre, para mim, é um dos professores assim, que tem uma das melhores didáticas do país. Né? Se eu fosse selecionar um professor de concurso, seria o Ricardo Alexandre. Inclusive, hoje, eu me inspiro muito no Ricardo Alexandre para minhas aulas. Porque o cara, assim, ó, ele simplesmente sabe cada palavra que ele vai falar. Cada palavra que ele vai falar para explicar o conteúdo. Então, para direito tributário, é a referência principal que você vai utilizar sem pestanejar. Ah, professor, mas eu tenho aqui um outro professor, né? Tem ali o professor do Fábio Dutra, tem ali o pessoal da Academia da Tributação que também está falando um belo trabalho, né? O Rafael Vilches, o Bruno Langoni. Está avançando, está conseguindo avançar, está conseguindo evoluir, está conseguindo essa questão. Show de bola. Mas, de repente, você pode olhar também uma opção aqui, o Ricardo Alexandre. Show de bola? Então, fechou a contabilidade e direito tributário ou avançou bem nessas disciplinas? Vamos incluir mais, que a brincadeira está só começando. Agora que foram 6 disciplinas das 15, 18. Vamos para frente. Aí a gente vai incluir agora TI e auditoria. A gente vai incluir agora TI e auditoria, tecnologia da informação e auditoria. E aí, para acomodar essas 2 disciplinas, a gente vai mexer um pouquinho no ciclo. A gente vai fazer um ciclo um pouquinho maior, né? Ao invés de 8 horas, seria um ciclo de 16 horas, né? 4 horas aqui com mais 4 fases. Então 4 vezes 4, 16. Seriam 16 horas. E o que é que eu ia fazer? Manter contabilidade com 2 horas. Cada sessão, né? E direito tributário também mantém. E aí inclui TI com 2 horas em cada sessão e também inclui auditoria com 2 horas. Só que nesse caso, contabilidade, direito tributário, contabilidade eu deixaria 4 horas no meu ciclo, porque é uma disciplina mais complexa, e TI eu deixaria 4 horas no meu ciclo. Auditoria e tributário eu deixaria 2 de cada. E as demais eu manteria com 1 hora. Então veja que eu estou equilibrando o ciclo à medida que eu estou inserindo disciplinas novas, lembrando que eu estou considerando aqui só que você começou do zero e veio ensinando essas disciplinas. Se você já tem uma prévia das disciplinas, você pode reorganizar, reestruturar esse ciclo, colocando mais ou menos horas para cada uma delas. Inclusive a gente vai ver daqui a pouco como alocar o seu estudo num pós-edital. Supondo que você já viu, né? Aliás, as disciplinas e no pós-edital saiu, já tem peso de matéria, etc. Como é que você aloca? A gente vai ver daqui a pouquinho. Segura aí. E de agora, então, a gente vai falar por onde que a gente vai estudar TI e auditoria. Galera, aqui não tem como ser diferente, né? Para TI eu não vou ser nada imparcial. Então, a indicação hoje para tecnologia da informação é o professor Ramon Souza, aí no TI total, né, pessoal? Aqui, óbvio, eu estou falando de forma parcial, mas você pode pesquisar, questionar, perguntar nos grupos de estudos, nas consultorias, nos aprovados, que a galera vai recomendar o TI Total, o nosso curso aí, para a disciplina de TI. Porque aqui a gente tem uma particularidade, que é ensinar a disciplina de TI com uma linguagem facilitada para você que não é da área de TI, por exemplo. Você é contador, administrador,
pedagogo, você vai ter uma linguagem mais facilitada. Não que TI seja uma disciplina fácil. Porque lembra que eu falei que contabilidade era mais difícil até então? Agora é TI. Hoje em dia, da área fiscal, a disciplina mais complicada, que mais assusta é TI. Então você precisa ter o material mais didático possível para te fazer entender a disciplina. Então hoje a recomendação aí de TI é o professor Ramon Souza com o TI Total, beleza? Para auditoria, nós temos aqui dois grandes nomes, Guilherme Santana e o Tonivan Carvalho, os dois feras da auditoria também, não tem o que discutir, né? Aqui não tem o que discutir. O Guilherme Santana e o Tonivan, os dois aqui no Estratégia. O Tonivan também tem site próprio, que ele lança alguns cursos. Então, para auditoria, parte de a auditoria das normas, parte de auditoria contábil, parte de auditoria geral, você vai nesses dois caras de olho fechado, você vai ser bem surpreso. Ah, mas tem outro professor, aquele que eu já falei. E aí, o professor Ramon Souza também ministra ali hoje NFE-FD, que é uma parte mais específica, digamos assim, de auditoria, que trata da parte de auditoria de nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital. E aí, nesse material aqui, nesse curso, a gente trabalha com a visão multidisciplinar, que é a visão de TI, auditoria e legislação tributária estadual, né? Então a gente mescla essas visões. Porque assim, ó, você vai encontrar no Guilherme Santana e Antônio Carvalho, eles vão falar de NFE-FD sim, tá? Só que eles vão falar com aquela visão de auditoria. Lá no NFE-FD nosso, a gente fala com uma visão mais ampla, porque a gente inclui toda a parte técnica de TI, a parte de legislação, etc. Tá? Então você monta aqui o combo. No caso de auditoria, você vai pegar um curso só, você vai ter os dois, né? Acho que um dá o PDF e o outro dá a videoaula. E você pega o NFE-FD depois ali para fazer um estudo mais aprofundado, mais direcionado para esses temas que são tão importantes e que algumas provas já foram responsáveis até por 15% da prova, os assuntos de NFE-FD, porque eles são cobrados em 3 disciplinas, como eu falei. Cobrado dentro de TI, dentro de auditoria e dentro de legislação tributária estadual. Beleza. Avançou em TI, né? Avançou em TI e em auditoria, aí agora nós vamos incluir a tal da legislação tributária. Por que eu estou colocando a legislação tributária só agora e não antes, visto que ela é uma das mais importantes? Porque a legislação tributária, você pode deixar ela um pouquinho mais para frente, porque você pode talvez não saber ainda se você vai direcionar o estudo para a Receita Federal, para a Fisco Estadual ou para a Fisco Municipal. Então talvez seja mais interessante deixá-la um pouquinho depois dessas que eu falei primeiro aqui, dessas 8 que eu falei até agora, né? Então seria a 9ª disciplina, a legislação tributária. E aí, o que você vai inserir? Se está numa época, de repente, de mais fiscos municipais, você vai inserir a LTM, Legislação Tributária Municipal. Se está na época de mais fiscos estaduais, você vai inserir a LTE. Professor, eu não sei. Ou então, você tem um curso da Receita Federal autorizado e você quer virar nele, você vai incluir a LTF, Legislação Tributária Federal. Professor, eu não sei o que é que eu vou inserir, porque para mim, qualquer fiscal que eu passar, eu estou dentro. Insere a LTE, porque a LTE é mais complicadinha de todas. Então, se você não sabe ainda, insere a LTE, porque depois você consegue pegar a LTM de repente no pós-edital, ou pelo menos quando o concurso for autorizado, de maneira mais fácil do que a LTE. E aí, quem que são as nossas... Aí, o ciclo, né, pessoal? Vou mostrando o ciclo aqui, ó. O que é que eu faria? O que é que eu faria aqui, ó? Lembra aquelas 2 horas de contabilidade que tinha aqui? Você já vai estar mais avançado em contabilidade. Então, você vai tirar 2 horas de contabilidade daqui e vai colocar 2 horas ou LTE ou LTM. Ou LTE ou LTM. E quem que são os feras que vão te ajudar nessa missão de entender LTE e LTM? Se for LTE, esses dois cidadãos aqui vão te desmistificar esse negócio. O Gustavo Moura, tem site próprio, e o grande Eduardo da Rocha, que está no Estratégia. São 2 caras que vão te ensinar esse troço aqui de CMS, né? Da LTE. Só, o Gustavo Moura é um dos caras assim, mais fora de série que eu conheço. O cara tem uma didática que é simplesmente sensacional. Ele ensina de forma leve o conteúdo que é complicado, leve um conteúdo que é chato, digamos assim, né? Que eles não me escutam direito, mas o conteúdo dele até é meio chato. Mas ele ensina de modo mais interativo, mais dinâmico. Você dá alta risada na aula dele. E aí, cuidado! Eu tô falando de dar risada de maneira divertida, mas cuidado que a gente tem alguns professores que são os professores show-aula. Professor show-aula que às vezes vai dar uma aula de 3 horas, ele passa 1 hora brincando, ou seja, ele tá te atrapalhando. Gustavo Moura não é desses caras. As brincadeiras são ali sutis, dentro do time. Só para você amaciar a carne para entender a LTE. E o grande Eduardo da Rocha e o de Mulher, né, também
fora de série em relação à legislação tributária estadual. Olha, quer dizer, para a LTE, talvez é o ideal você ter os dois. Tá? Você pegar as abordagens complementares de legislação tributária estadual. E para a LTM, hoje, unanimidade, não tem discussão. Rafael Vilches e Bruno Langoni na Academia da Tributação. Né? Não tem o que discutir, são os caras referência na disciplina. Dezenas, assim, ó, porcentagem de aprovados dos caras em físicos municipais altíssima, né? Alunos que estudaram LTM com eles, então não tem muito o que discutir. Você está disputando um concurso de 20, 25, 30, 35 mil reais, cara, não deixa de investir nos melhores. Que vão te ajudar a chegar. Às vezes você vai perder uma aprovação por causa de um ponto de uma disciplina que você teria acertado se você tivesse feito a melhor preparação. Então não tem discussão, Grande Vilches e Grande Langoni. Beleza? Então, beleza, ok. Você fez ali 9 disciplinas que eu considero que são as disciplinas fundamentais da área fiscal. A disciplina-chave. Se você dominou essas 9 num pré-edital, você já está muito bem na fita para encarar um pós-edital de área fiscal. Porque são as 9 mais importantes. As 4 primeiras, embora elas sejam as primeiras, elas não são necessariamente as de maior peso, mas elas são as bases. E essas 5 que eu falei por último agora, né? Contabilidade, direito tributário, TI, auditoria e legislação, são as 5 normalmente mais importantes da sua prova, aquelas que têm maior peso. Então é onde você vai concentrar a maior energia possível. Onde você vai fazer o melhor investimento possível, seja de tempo, seja de material. Perfeito? E aí temos algumas outras disciplinas complementares, né, galera? Que aí eu acrescentaria elas com a carga horária mais baixa, talvez estudaria ele por um material mais enxuto, né, um material mais direto, porque você vai basicamente tá disputando poucos pontos nessa disciplina, nessas disciplinas, vai estar valendo pouco, então eu incluiria ali, né? Então a gente está falando aqui, ó, né? Tá falando aqui de direito civil, direito empresarial, economia, direito penal e estatística. Então, civil, empresarial, economia penal e estatística. Né? Mais 5 disciplinas. Até coloquei um tempo livre aqui que de repente você tem mais dificuldade em uma, mais dificuldade em outra. Você encaixa ela ali. Olha só o detalhe aqui importante. Percebam que cada disciplina que a gente está incluindo, a gente está mantendo as anteriores. Por que isso é importante? Você vai manter as anteriores. Mesmo que você termine, preste atenção aqui agora, ó. Mesmo que você termine de estudar, você vai continuar revisando essas disciplinas e resolvendo questões delas. Uma disciplina só sai do seu plano de estudos quando você passar no concurso. Ou, no máximo, ela sai temporariamente se no seu pós-edital ela não cair. São 2 situações só que você vai tirar a disciplina do seu plano de estudo. Ou você passou no concurso e você não vai precisar mais saber de nada daquilo ali, pelo menos não para concurso. O que você precisa até aprender na prática. Ou, segundo caso, que é no seu pós-edital, durante 3, 4 meses, aquela disciplina não caiu no seu edital. Aí você deixa ela em stand-by, para alocar tempo para as outras. São as 2 situações que você tira. No resto, você não tira a disciplina. Você não tira a disciplina. Só acumula. Só acumula. Então você vai incluir essas aqui, 1 horinha para cada. Não precisa necessariamente também inserir todas de uma vez. Pode inserir no uma, depois outra. Coloquei aqui um exemplo. Para inserir essas disciplinas. E aí, por onde estudar, né? Pessoal, de civil, empresarial, penal. Civil e penal, nós temos aqui o grande Dicler Ferreira, que dá aula aí no GRAM e também no site aula do Dicler. Sensacional, cara, conselheiro, né, de Tribunal de Contas. E o grande Cadu Carrilho aqui para empresarial, que está no Estratégia Concurso. Acho que inclusive o Cadu também ministra também a disciplina de civil, tá? Também é uma opção. Material sensacional. Então essas são as disciplinas que você vai inserir, né? Que você vai inserir ali como complementares. E você pode utilizar esses materiais aqui. Ah, professor, mas esses são complementares. De repente eu vou pegar ali um material do cursinho que eu já tenho e vou fazer um bem bolado com ele e vou resolver umas questões. Beleza, as complementares, você vai talvez conseguir fazer isso sem grandes prejuízos. Não faria isso de jeito nenhum para as principais. Né? Para a economia, o que a galera mais fala hoje em dia é Getro Coutinho, direção, né? Eu não conhecia, por exemplo, Getro Coutinho, né? Eu trouxe aqui, estudando, buscando informação de quem é a recomendação. Na época que eu estudei, né? Eu estudava ali pelo Tomás Milani, mas hoje já parou de dar aula, que era um material justamente mais direto, etc.
Mas hoje não tem discussão aqui, Getro Coutinho, para economia. Administração geral. Aí, pessoal, beleza, fechamos aqui. E as disciplinas, tem mais disciplina possível? Tem. Pode cair mais coisa ainda do que o que a gente falou até agora. Algumas disciplinas que são extraordinárias, digamos assim, de cair. E a gente está falando de administração geral e pública, mas essas eu deixaria só para um pós-edital. Só para um pós-edital eu deixaria para estudar elas. A menos que, sei lá, saiu um projeto básico que tenha essa disciplina, aí você já pode incluir antes. Ou então saiu lá, tá na lei que tem que cobrar essas disciplinas, beleza. Aí você pode inserir elas antes. E no caso, são disciplinas bem abstratas. Então essas aqui eu também abriria exceção e iria pelos livros. Pelo que a Venato, para administração geral, ou geral e pública, né? Mas principalmente para geral, que boa parte das questões vão ser cobradas do que a Venato. E para administração pública, o livro do Agostinho Paludo. Então eu iria por esses dois livros aqui. Mas isso somente em pós-edital. Lembra que você já tem muita coisa ali para ver, manter revisão. Administração financeira orçamentária, AFO, algumas vezes pode cair, principalmente naqueles fiscos que acumulam função de receita e despesa. O Marcel Guimarães, direção e site próprio, e também o livro do Agostinho Paludo ali para AFO. São duas excelentes opções, beleza? Então eu falei aqui das principais recomendações de qual seria o time dos Galácticos para você sentar com a melhor preparação possível, com os melhores materiais possíveis para enfrentar a concurso da área fiscal e disputar com aquela galera que está afiada, que está com a faca na caveira, buscando aí as maiores remunerações do país. Mas eu sei, né, que você é concurseiro, às vezes você não tem tanta condição de pegar tudo da profissão, mas se eu for pegar todo mundo aí complica, né? Eu sei. Embora, se a gente fosse analisar friamente, pessoal, se a gente fosse analisar friamente, o investimento em todos esses professores ainda seria muito baixo em relação ao benefício que você tem no cargo de auditor. Nós estamos falando de um investimento que não chegaria nem perto do primeiro salário. Mas eu sei que a gente tem restrição financeira orçamentária. Então o que eu recomendo? Se você não conseguir pegar o melhor de tudo, pega pelo menos um pacote mínimo. Um pacote mínimo que vai te colocar já ali com quem está estudando forte, competindo com a galera que está estudando forte para fiscal. E quem seria esse pacote mínimo, professor? Ó, pacote mínimo que eu recomendaria, né? Mínimo razoável. Assinatura básica e do estratégia, para a maioria das disciplinas, está bem suprido. Ah, professor, mas eu prefiro aqui a assinatura de direção, a assinatura do grande. Tudo bem, você pode seguir por elas sem problema. A recomendação seria estratégia, porque no conjunto da obra, seria o que você teria melhores materiais, melhores professores, e etc. em relação à preparação para da área fiscal. Lembra que eu estou falando da área fiscal, né? Às vezes você vai pegar a área policial, às vezes tem um cursinho que é mais direcionado para a policial. Você está falando de área fiscal. Então eu pegaria a assinatura do estratégia, a assinatura básica do estratégia, simples, né? Mas eu não deixaria de investir nos materiais dessas disciplinas específicas, porque são as disciplinas importantes do seu concurso, certo? Então, ó, direito tributário. Eu pegaria o Ricardo Alexandre, seja o livro, seja lá o curso do GRAM. Para TI e NFFD, eu não deixaria de estudar com o professor Ramon Souza. Não deixaria, né? Não deixaria para ficar sofrendo lá com a linguagem mais técnica do cursinho, a linguagem mais voltada para quem já sabe TI, não aqui. A linguagem mais direcionada para quem não sabe, para quem não entende, para quem nunca viu. Para LTE, Gustavo Moura, mesmo tendo o de Mulher lá no Estratégia, eu investiria no Gustavo Moura. E o Vilches e o Langoni, sem discussão para LTM. Esses dois aqui, óbvio, né? Se você vai fazer físico estadual, Gustavo Moura. Se você vai fazer físico municipal, Vilches e Langoni. E se você é um cara, uma menina que tem dificuldade em exatas, aí você assina a Escola de Exatas do Guilherme Neves. Olha, se você montar esse combo aqui, esse pacote mínimo, porque às vezes não dá para ter melhor de tudo, você já vai estar, ó, com material de ponta, com suporte de ponta, para você enfrentar qualquer concurso fiscal do país, os concursos mais difíceis do país. Cefaz, Cefim, né, ICMS, CSS, Receita Federal. Vai estar com uma preparação de ponta para a área fiscal. Beleza? Então isso aqui eu consideraria o mínimo razoável. Então veja só que eu te falei aqui, planejamento, te dei o plano concreto para você estudar disciplinas, quais disciplinas, em que ordem e por onde. Eu acho que aqui já passamos conteúdo, ó, significativo demais, importante demais. Como eu falei, essa aula aqui,
eu poderia cobrar uma grana legal. Mas eu estou trazendo para você de graça. Mas não acabou ainda não. Eu vou te dizer mais, eu vou te dar mais. Eu vou te dizer como que eu me organizaria para enfrentar um pós-edital. Saiu o edital, professor. Estou lá estudando, mantendo o meu ciclo, papapá, papapá. E aí saiu o edital. E agora? Como é que eu organizo o meu estudo, dadas as dezenas de disciplinas que tem? Aí você vai fazer o que eu chamo de matriz DTI. O que é a matriz DTI, professor? É uma matriz que vai avaliar 3 fatores: dificuldade, tamanho e importância da disciplina. Que na verdade é uma adaptação da nossa matriz GUT, matriz gravidade, urgência e tendência. Vou te mostrar na prática um exemplo disso. Olha só. Matriz DTI, dificuldade, tamanho e importância. O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar as disciplinas do seu pós-edital, disciplina que tem lá no seu edital, e vai fazer uma avaliação. Óbvio que essa não é uma avaliação exata, mas é uma avaliação relativa, né? De dificuldade de cada uma delas, sua, particular sua, né? Que é seu fator pessoal, tamanho dessa disciplina, conteúdo que foi cobrado, o tamanho deles, e a importância dela na prova. A importância dela na prova. E aí você vai pegar esses 3 fatores e vai fazer um fator multiplicativo entre eles. Então vamos supor que português, a sua dificuldade é 2. Você já estudou muito português, já está batido, já revisou muita vez, papapá, e está bem em português. Então dificuldade 2. Só que português é uma disciplina grande. E a importância na prova é mediana, uma das mais importantes, mas está ali no meio do caminho. Beleza, você vai fazer 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. O peso dela é 24. Aí vamos pegar TI. Opa, TI, você já está estudando bem ali também, por exemplo, né? E seu peso é 3. Ou então, se de repente a sua dificuldade é 5. Opa, professor, a minha dificuldade de TI é 5. Então você bota 5 aqui. Dei um exemplo aqui que fosse 3. O tamanho é grande, por exemplo. Imagina o edital cobrou muitos assuntos de TI. E a importância dela na prova é grande. Foi uma das 5 mais importantes da prova. Você vai multiplicar isso aqui, deu 75 pontos. Você vai pegar a legislação tributária. Opa, a dificuldade aqui minha é grande, sei lá. O tamanho dela é bem grande, mas não chega a ser o tamanho de TI nem de contabilidade. E a importância dela é bem alta, das maiores importâncias, 80 pontos. Beleza, você vai pegar isso aqui e fazer para cada um nessa planilhinha. Vai somar esse peso e deu o total aqui. O que você vai fazer no caso? Vai pegar o relativo a cada uma delas. Então veja que aqui o que a gente chegou nessa conclusão. Olha, direito civil, empresarial, penal é pouco importante dentro da minha distribuição de alocação. Em comparação, TI, LTE e contabilidade, eu vou precisar dedicar bastante tempo nela. Então você vai organizar essa matrizinha aqui e vai ordenar os seus pesos em relação a ela. Vai pegar o peso relativo dela. Como é que é o peso relativo de novo, professor? Repete. Olha só. Peso relativo aqui, ó, na tela para vocês. Peso relativo, você vai pegar aqui, por exemplo, 24 e dividir por 446. Você vai pegar o 125 e dividir por 446. Então você vai chegar no peso relativo. Nesse segundo aqui eu só ordenei. Então o primeiro ficou contabilidade. Peso relativo, 28,3. E aí o que você vai fazer agora? Você vai aplicar esse seu peso relativo na sua quantidade de horas que você tem disponível na semana. Ou no seu ciclo. Então, se é um ciclo de 30 horas, por exemplo, 28% de 30 horas vai dar mais ou menos 8 horas. Então, 8 horas é o que você vai ter que estudar de contabilidade. 5 horas é o que você vai ter que dedicar à legislação tributária. 5 horas é o que você vai ter que estudar TI. 3 horas é direito tributário. O resto aqui vai ser 1 hora. Essa galera aqui, por exemplo, vai ser meia hora ou 0 se você não conseguir estudar. Então, perceba que com essa matriz você colocou 3 fatores matemáticos, né, digamos assim, para você conseguir montar o seu plano de pós-edital. Agora, como é que você vai enfrentar o pós-edital? A sua dificuldade com a matéria, que vai ser bem variada conforme o que você entende, né? Coloca um peso, coloca assim, ó. A sua disciplina mais difícil é 5 e a mais fácil é 1. E aí você vai montando a escala de dificuldade para você. O tamanho, baseado no edital, né? E a importância baseada no peso do edital também. Às vezes vai ter lá, olha, a TI vai ser 20 questões peso 2, direito tributário 20 questões peso 2. Então elas têm o mesmo peso, têm a mesma importância na prova. Você vai avaliar isso também dentro da prova. E você vai conseguir montar isso aqui no ciclo. Óbvio que isso aqui não é um ciclo rígido. Você vai também colocar uma certa impressão pessoal e fazer suas adaptações. Mas é um excelente norte para você começar o seu plano de pós-edital. Dentro da metodologia que a gente está aplicando aqui. Faz sentido? Beleza? Show de bola? Então é isso que você vai montar. Beleza? Pessoal, falei para vocês, preparação completa, planejamento, plano concreto, pós-edital, mas eu ainda quero falar para vocês quais as ferramentas que vocês podem utilizar para ajudar
no processo de aprovação. E aí, óbvio que você vai precisar de um sistema de questões, as duas recomendações principais aqui, TEC concurso e QI concursos. Para a área fiscal hoje, né? A maior recomendação é o TEC concursos. Então, o sistema de questões é o seguinte: você vai estar lá resolvendo questões no seu PDF de questões, vai estar resolvendo questões nos seus vídeos, nas videoaulas. Mas isso é para você absorver e reforçar o conteúdo. Mas você vai ter que meter a mão na massa e resolver mais questões ainda. Aí você vai utilizar um sistema de questões para resolver mais e mais e mais questões. Porque passa em concurso quem acerta mais questões na prova, né? Ou quem erra menos quando é prova de certo e errado CESP. Então passa em concurso quem acerta mais. Então você vai ter que acertar mais. E você estuda, faz a base teórica, importante, não pula a base teórica, mas você vai ter que massivamente resolver questões. Para a grande maioria das disciplinas, você vai usar o sistema de questões e vai ser suficiente, né? Uma disciplina ou outra pode ser que os filtros não sejam tão adequados, e tal, como é o caso de TI, que aí é melhor você seguir as questões do material que já são filtradas pelo professor, etc. Mas para a grande maioria, eu diria que é indispensável você ter um sistema de questões. Seja o TEC, seja o QI concurso, seja o outro, mas a recomendação seria o TEC, já que a gente está recomendando aqui os melhores para a área fiscal. E algumas outras ferramentas para controle de estudo, por exemplo, como é que você pode controlar os estudos, né? As horas, etc., quanto você estuda de cada disciplina. Você pode usar simplesmente o Excel ou o Google Docs, planilhinha, coloca lá, estudei português, X horas, o conteúdo foi esse, papapá. E também aí tem o aprovado app, que você consegue registrar ali seu tempo de estudo e registrar a disciplina que você estudou, e ele vai mantendo isso de forma mais visualmente mais bonitinha do que na planilha do Excel, de forma mais automatizada um pouco, né? Você pode utilizar o aplicativo para que você consiga controlar os estudos. E para revisão, temos duas ferramentas que são importantes, que é o Anki, né, para você fazer revisão espaçada, ou seja, você revisou um conteúdo hoje, sei lá, daqui a 3 dias ele te mostra aquele conteúdo de novo, daqui a 10 dias ele te mostra de novo, daqui a 30 dias ele te mostra de novo, né? Revisão espaçada não funciona muito bem se você quiser fazer controle. Hoje eu vou estudar um conteúdo, daqui a 7 dias eu vou estudar outro, revisar esse conteúdo, daqui a 21 dias eu reviso. Se você tentar controlar isso, você só vai se embananar. Porém, o Anki, como faz isso de forma automática, e ele é utilizado ali para fazer pontos mais diretos, né, do conteúdo, mais decorebas, você pode utilizar, que vai ser útil demais para o seu aprendizado. E também mapas mentais ou esquemas para te ajudar a fixar de forma visual, né, pessoal? De forma visual, os conteúdos. Show de bola? Olha só. Nessa aula eu te mostrei o que você precisa fazer para sair do zero até a aprovação na área fiscal. Te falei o que eu faria hoje para ser aprovado, já com experiência, né, de aprovação em 12 concursos públicos, incluindo o cargo de auditor fiscal. E agora o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar o plano em prática. Não adianta nada você ter escutado o que eu falei aqui se você não for sentar, fazer seu planejamento, colocar a mão na massa, estudar e fazer as provas. Então coloque o plano em prática. Beleza? Pegue lá, faça seu planejamento, defina as horas, local de estudo, defina seu método. Te falei aqui o método. Pegue lá os materiais base de estudo. E para TI, né, pessoal? Sua melhor opção é o TI Total, né? Então nessa aula aqui eu te passei uma visão geral do estudo para a área fiscal, mas eu quero te convidar para você assistir uma aula de como estudar TI. Te falei que a visão geral é como estudar para fiscal. E dentro da área fiscal a gente viu que TI é cobrada. Então eu quero te convidar para assistir uma aula de como estudar TI, para você conhecer o método de como você fazer para acertar questões de TI na prova. Mesmo que você não seja da área de TI, mesmo que você nunca tenha visto a área de TI. Também vou te falar nessa aula como revisar TI até 20 vezes mais rápido. E vou te falar o que você precisa estudar para se antecipar ao edital e sair na frente da concorrência. Para você assistir essa aula, ó, só clicar aqui no link abaixo para entender sobre o método que vai te fazer aprender a disciplina de Tecnologia da Informação. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero ter contribuído com a aprovação de vocês. E espero o depoimento de aprovação logo, logo. Um grande abraço.